Bom dia a todos. Bom dia. Gostávamos de recordar que no próximo domingo teremos um convidado, o André Luís Vilar, que certamente é conhecido da grande maioria de nós. Ele vai visitar-nos há umas semanas. Esteve connosco o pai, o Sérgio, agora virá o filho. Gostávamos também de agradecer a generosidade de todos ao trazerem os alimentos para tantas pessoas carenciadas. Acreditem, tenho a certeza que, seja o que for, que é trazido por nós, representa muito, mas mesmo muito, para quem tem tão pouco. Por isso, em nome dessas pessoas, muito obrigado. E gostaria de dizer o seguinte, para que não se pense a ajuda que todos nós trazemos, ela é entregue às pessoas que necessitam, que não são necessariamente espíritas. Aliás, elas desconhecem de onde vem a ajuda, porque não interessa a fonte, interessa sim é a ajuda. Se nós pensarmos a vida para acontecer, tem que ser sobre a ideia de equilíbrio. E tudo na natureza está em equilíbrio. Às vezes, quando o homem, por razões várias, quebra o equilíbrio, acontecem os desastres naturais. Se nós repararmos no universo, a beleza dos corpos celestes, das galáxias, que se mantêm serenamente em equilíbrio, deve-se à conjugação de forças equilibradas, forças de atração entre cada um dos elementos. Então, quer dizer que na vida é necessário estabelecer-se forças de equilíbrio. Não podem haver forças, umas maiores que outras, sob a pena deste equilíbrio se perder. Deus é o equilíbrio absoluto e criou um mundo equilibrado e criou seres que deveriam respeitar-se equilibradamente. E a questão, então, trazendo esta ideia de equilíbrio do universo para nós, seres humanos, a questão põe-se: qual é o equilíbrio entre nós, seres humanos? Onde é que está o equilíbrio entre homens e mulheres? É algo que, no século XXI, não deveria ser necessário nós estarmos a pensar nisto. Já deveria ser natural, estas forças já deveriam estar perfeitamente equilibradas, mas ainda não estão. Por culpa de quem? Da mulher? Não. Por culpa do homem. Porque a sociedade se instalou sempre sobre uma ordem patriarcal. E o homem, então, criando as suas ideias, as suas normas, é que foi fomentador de todo este desequilíbrio que ainda graça no planeta e que é responsável por tanta infelicidade. Mas poderíamos pensar, quando é que nasce tudo isto? E então nós dizemos que temos no presente um passado que se arrasta. E nós somos arrastados por uma narrativa essa humana, feita por um homem e não por uma mulher, porque a mulher não tem direito. Certamente, alguns de nós nem imaginam, mas a mulher, até à Idade Média, não tinha alma, era considerada sem alma, como veremos a seguir. Então há uma narrativa que nos fala de um Deus que terá criado o universo e que terá criado um sítio belíssimo, um paraíso belíssimo,
para nele colocar alguém. E a questão põe-se: quem é que ele foi que colocou lá em primeiro lugar? Foi a mulher ou foi o homem? Esta narrativa, como não poderia deixar de ser, porque é escrita por um homem, aponta que o primeiro habitante desse paraíso fascinante foi um homem que todos nós conhecemos, a quem foi dado o nome de Adão. Mas agora notemos, voltemos à narrativa. Quando isto é criado por Deus, e depois de Adão estar no paraíso, Deus, a sabedoria, afinal, olha para o homem e vê que, apesar do homem estar num paraíso onde nada lhe faltava, havia alguma coisa que lhe faltava. Então Deus cria aquilo que é mais importante para o homem, a mulher. Mas notemos, na narrativa, Deus, para criar a mulher, vai precisar do Adão. E então vai ter Adão adormecer, segundo a narrativa, para que através de uma costela de Adão crie a mulher. Como se Deus, o Senhor, o Criador do Universo, estivesse dependente de uma costela do homem para criar a mulher. Porque era preciso que a mulher entendesse, era preciso que a mulher interiorizasse a ideia que acima dela está o homem e que ela não tem um valor igual. Como se não bastasse, com a mulher chega o pecado ao paraíso. É que não foi o homem. O homem, coitado da criatura, estava lá tão sossegado e depois chega a mulher que lhe oferece uma maçã da árvore do conhecimento, da mulher, o símbolo do pecado. E assim, a mulher tem vindo a ser tratada ao longo do tempo. Porque lá atrás, na narrativa, as coisas começam assim. E era importante que, independentemente dos credos religiosos que as pessoas possam seguir, era importante pensar qual é a lógica daquela narrativa. Se por detrás daquela narrativa não está uma mensagem muito maior, está uma mensagem belíssima, muito maior, mas não lida daquela forma textual. Há uma mensagem por trás. Que não é isso que nós vamos ver hoje. Mas há uma mensagem por trás muito interessante. Então assim, a mulher acaba por se transformar numa escrava do homem. E há alguns pensadores religiosos que não se cansaram de o dizer. Graciano, no século XII, afirma: o homem, mas não a mulher, é feito à imagem de Deus. Daí resulta claramente que as mulheres devem estar submetidas a seus maridos e devem ser como escravas. Quem diz isto é uma mulher? Não, é um homem. Então, se calhar, meia culpa nossa. Então, se calhar, em todos os dias da nossa existência, nós homens, devemos um pedido de desculpa às mulheres que nos criaram. Às mulheres que nos criam, porque nós somos esta descendência patriarcal. E agora é tempo de nós quebrarmos isto, nós homens. Não temos que estar à espera que as mulheres saiam em lutas. Não. Temos que ser nós, homens, a criar as condições para que elas sejam aquilo que nós somos. Este é o ponto. Mas as palavras do passado têm eco no presente. E são muitas as frases do passado que põem a mulher num lugar que ela não tem, nem nunca teve. A mulher em silêncio assumiu esse lugar. Mas lá no fundo eu acho que a mulher sabe que não é isso. Mas ela não se importa. Porque o que a mulher quer é um bem maior. A mulher não necessita dessa vaidade que o homem tende a exibir, essa prepotência. E nós vamos encontrar Pitágoras,
que Pitágoras dizia: existe um princípio bom que criou a ordem, a luz e o homem, e um princípio mau que criou o caos, as trevas e a mulher. Mas não foi só ele. São Cristóvão dizia: entre todos os animais selvagens não há nenhum mais daninho do que a mulher. E estamos a falar de pessoas da religião. Pessoas, quando as religiões têm o propósito de defender os mais fracos, nós estamos aqui a ver homens a afirmarem-se sob o domínio da mulher. Como se não bastasse, desculpem a grossaria da palavra, a mulher é uma besta insegura e instável. Santo Agostinho, doutor da Igreja Católica. E por aí vai, e por aí vai, e por aí vai. E a mulher fica sempre nesta condição. Temos que ser nós homens a resgatar, a mudar tudo isto. E, como dizia há pouco, ficou a dúvida: será que as mulheres têm alma? Assisti uma vez a um seminário dado pelo nosso saudoso Coronel Costeira, do Centro Espírita de Viseu, e ele dizia com muita graça: a mulher, até à Idade Média, era desalmada, não tinha alma. Porque era este conceito. O homem tinha, a mulher não. E então, no concílio de Macon, no ano 585, esta matéria estudou-se. Será que de facto a mulher tem alma? Como é que nós podemos imaginar pessoas eruditas da época discutirem esta problemática? Afinal, Deus não criou tudo? Felizmente, veio a doutrina espírita. E a doutrina espírita o que é que nos diz? Com a doutrina espírita, a igualdade da mulher não é mais uma simples teoria especulativa, não é mais uma concessão da força à fraqueza, mas é um direito alicerçado nas próprias leis da natureza. Dando a conhecer estas leis, o Espiritismo abre a era da emancipação legal da mulher, assim como abre a igualdade da fraternidade. Escreve Kardec na Revista Espírita de janeiro do ano de 1866. E o título deste artigo em que ela escreve é precisamente esta base: será que a mulher tem alma? É interessante nós vermos que perfilamos uma doutrina que nos dá respeito a todos nós, e não como outras tradicionais, ou como as linhas políticas, ou como a ciência, que ainda mantém a mulher nesta situação de subalterno. Faz sentido, porventura, uma mulher ter um ordenado diferenciado para a mesma função do homem? Faz isto sentido? Não são dois seres? E diga-se em abono da verdade, às vezes a mulher, nós sabemos que são um bocadinho mais complicadas, mas às vezes as mulheres acabam tendo uma clareza nas ideias que nós às vezes, homens, se calhar não temos. A mulher é aquela que em seu regaço traz a vida feita flores. E se nós recordarmos, se nós passarmos a história, lembrarmos da Rainha Santa Isabel, aquela mulher que contra a vontade do marido, ela saía de casa para favorecer os mais desafortunados. E um dia, surpreendida pelo marido, que ela levava coisas para os mais desfavorecidos, pergunta-lhe: que levais vós no vosso regaço? E era janeiro. E ela responde: nada, meu senhor, são rosas. Rosas como assim? Rosas em janeiro? E ela abriu um manto e, segundo a lenda, o que ela levava no manto transformou-se em rosas. Porque as mulheres trazem as rosas à vida. Trazem as rosas pelas atitudes, pelos filhos que nos dão. Nós que somos filhos das mulheres. São as rosas. Porque as mulheres
o nome mulher acaba por se confundir com o nome caridade. Porque eu acho que a caridade é de facto própria das mulheres. Sim, nós homens também somos caridosos. Claro que sim. Não estou a fazer a apologia que nós somos maus. Não, não é isso. É apenas um alerta de nós homens. E nós podemos dizer que a mulher é a sensibilidade divina. Pensemos num detalhe. A ordem das coisas encarrega-se de nos mostrar. Pensem nos nomes que existem de arte. A pintura, a música, a escultura, são tudo nomes femininos. E pensem nos nomes do desporto. O futebol, e por aí fora, e por aí fora, e por aí fora, são nomes masculinos. Que engraçado. Que coincidência tão engraçada! E isto aponta-nos para este sentido, alerta-nos para este sentido da sensibilidade da mulher. Porque a mulher trabalha na sombra, mas o seu trabalho ilumina a vida. Todos nós conhecemos grandes organizações que acolhem crianças. E temos homens que são a cara dessas organizações, que levaram, que acolheram essas crianças, milhares de crianças nessas organizações. Mas quem é que faz o trabalho? Quem? São as mulheres. São as mulheres que fazem, que apoiam tudo aquilo. Porque não é só esse homem que terá criado a instituição, muito importante, claro que sim. Sem o trabalho das mulheres, aquilo não era possível. Por isso a mulher trabalha na sombra, mas o seu trabalho ilumina a vida. E tantas mulheres que trabalham de uma forma incógnita e não se importam com isso. E eu gostaria de trazer à memória esta senhora. Apenas. Trago esta senhora apenas como uma referência. Podia trazer milhentas, porque há milhentas mulheres assim. Esta Jean Marian Purdy, uma enfermeira e embriologista. Ela fez parte do grupo de cientistas que estudaram a fertilização in vitro. Eram 2 homens e esta senhora. Foram realizados diversos testes e os testes não estavam a correr como deveria, como eles esperavam. E esta mulher propõe uma ideia. Mas é uma ideia vinda de mulher. Ainda para mais, ela só era embriologista e enfermeira. Não tinha a cátedra dos colegas dela, que eram médicos. Mas ela insistia que havia uma técnica, certamente, que era preciso experimentar. E depois de muita insistência, ela diz aos colegas: nós temos que mudar o pH do meio onde se realiza a experiência. E se mudarmos o pH, a acidez desse meio, certamente vamos ter resultados. E por insistência desta embriologista, aceitaram fazê-lo. E os resultados aconteceram. O facto é que o prémio Nobel atribuído foi a um destes médicos, esquecendo-se que se aquele médico chegou a essa conclusão foi graças ao trabalho daquela mulher. Aquela mulher foi esquecida durante anos, mas, como nós vemos aí na imagem, senhoras que depois tiveram a possibilidade de ser mães, veneravam, honravam, homenageavam, levando flores à sua campa rasa. Porque era mulher. E por isso ela não teve os louros do prémio Nobel. Mas as mulheres não se importam. Porque elas trabalham. Para elas o que importa é fazer sem aparecer. Porque o que interessa é agir este lado materno delas. A mulher defende a vida com a sua própria vida. E eu conheci alguém que, imaginando estar grávida, comunica ao marido:
devo estar grávida. E o marido não aceitou. E propôs à mulher abortar. E traz um abortivo. Este facto passa-se há uns anos atrás. E traz um abortivo às escondidas para a mulher tomar e dá à mulher. E a mulher nega-se a tomar. E a atitude do homem foi uma valente bofetada na cara daquela mulher e ela cai no chão. Porque a mulher defende a vida com a sua própria vida. Este é um facto. E a mulher carrega as dores da maternidade. E às vezes os homens querem se livrar apenas da responsabilidade de serem pais. Depois temos a violência. E não se toma a consciência que maltratar o companheiro ou a companheira é não amar o filho que presencia toda aquela situação. Façamos um raciocínio nós, como seria nós sentirmos-nos ver a nossa mãe ou o nosso pai maltratado? Eu conheço tantas pessoas que viram as suas mães maltratadas e, apesar de adultos hoje, sofrem tanto, ao ponto de condicionar as suas vidas. Então nós não podemos deixar que isto mais aconteça. Não podemos. Nós, homens, não podemos permitir isto. Temos que dar o lugar à mulher. E então, este grito, não há violência contra as mulheres. Isto é connosco. E nós espíritas, que promovemos tanto a vida, que somos contra a eutanásia, que somos contra o aborto. E como é que ficam estas mortes destas mulheres? Algumas que se suicidam realmente e outras que, mesmo vivas, estão mortas, que se suicidaram não da vida material, mas por dentro estão mortas por causa desta violência. Então, nós temos o direito de o denunciar. Devemos fazê-lo. É responsabilidade nossa, conhecendo um facto destes, denunciar. Entre mulher ninguém mete a colher, entre homem e mulher ninguém mete a colher, dizem os antigos. Não é isso. Nós estamos a falar de paz, estamos a falar de educação, estamos a falar de dar lugar à mulher. Estamos a falar de pôr a mulher no lugar que ela sempre teve, mas que o homem, por razões várias, a retirou de lá. Notem que, na grande maioria, as mulheres que querem servir a Deus como os homens o fazem, em certas religiões não podem, apenas porque são mulheres. Onde é que está isso? Escrito na ordem que os homens criaram. Então nós deveríamos honrar a memória destas mulheres através da forma como nós tratamos com as mulheres que nos rodeiam. Nós temos muita pena, sentida, genuína, destas mulheres que sofrem. Então vamos nós, que a memória, o incómodo, o desconforto que nos traz isto, vamos nós então por aqui, então as mulheres com quem nós já tratamos bem, porque felizmente não estamos neste patamar, vamos continuar a fazê-lo de uma forma mais convicta, em memória destas que tanto sofrem. E então nasce o dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, que se comemorou ontem. Notem que a ONU só considerou este dia no ano 1975. Porém, a doutrina espírita já tinha alertado para isto muito antes. Muito antes. Então, o dia 8 de março, o que eu vou dizer, espero não ser mal interpretado. O dia 8 de março não deveria ser um dia de festa ruidosa. Não, podem haver. Não, mas a ideia deveria ser outra. O dia 8 de março deveria ser um dia de reflexão em família e não de festa. Porque
As senhoras parece que têm esta necessidade de ir, parece que estão presas o ano todo e agora é o dia que nós vamos fazer, também temos o direito. E fica tudo na mesma. Tudo igual. À espera do próximo dia 8 de março do ano que vem. E se no dia 8 de março fosse um dia para em família a mulher explicar aos filhos porque é que existe o dia 8 de março? E por seu lado o pai explicar aos filhos da necessidade que os filhos têm de mudar isto para que o dia 8 de março desapareça por falta de necessidade, porque afinal não é necessário trazer um dia para lembrar as mulheres, porque elas seriam lembradas todos os dias. O dia 8 de março é antes o dia da vergonha para os homens, porque os homens é que levaram à criação deste dia, para que as mulheres tivessem um momento de ter voz. Então devia ser um dia não de festa para as mulheres, mas de vergonha para nós homens, que ainda não fomos capazes de alterar isto. E voltamos outra vez à revista espírita. A mulher é mais finamente borralhada que o homem, o que indica naturalmente uma alma mais delicada. É assim que, em condições semelhantes em todos os mundos, a mãe será mais bela que o pai. Mulheres, não temais deslumbrar os homens pela vossa beleza, por vossas graças, por vossa superioridade. Saibam, porém, os homens, que para se tornarem dignos de vós, devem ser tão grandes quanto sois belas, tão sábios quanto sois boas, tão instruídos quanto sois originais e simples. Obrigado às mulheres por serem o que são. Brincando e para desanuviar. Eu estou a fazer este agrado às mulheres, porque se calhar na próxima vou ouvir como mulher, por isso eu estou preparado também. Mas, continuando, vamos ao que nos diz o Livro dos Espíritos, na questão 821. Será que a mulher, de facto, é abaixo do homem? E Kardec questiona, as funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? E os Espíritos respondem, sim, maior até. É ela quem lhe dá as primeiras noções de vida. Pois é. É ela que nos dá as primeiras noções de vida. No seu regaço. Quando nós choramos, quando bebês nós choramos, e a mãe pega em nós com todo o enlevo, com todo o carinho, nos faz aquele carinho, e este carinho que a mãe faz, que a mãe transmite ao seu filho, seja menina ou seja menino, deveria ser mantido. Mas às vezes, este carinho que a mãe transmite, quer ao filho, quer à filha, no filho ele é trancado mais à frente. Então, Chico Xavier diz-nos, mulher, ensina-lhes a conquista do bem para que o mal não se desenvolva, sufocando-te as horas. E dirigindo-nos aos pais, a nós homens, dizemos, pai, ensina a tua filha a não ser abusada. Pai, ensina o teu filho a não abusar. Esta deveria ser a nossa atitude enquanto homens. Alertar as nossas filhas meninas para que elas nunca se deixem abusar. E alertar os nossos filhos rapazes que as mulheres têm que ser tratadas com muito respeito. Não é com mais, nem com menos. É com igual àquele que nós queremos ser tratados. É isto que está em causa. E Kardec nos havia dito, é pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. E então sim, por esta via, a humanidade vai se transformando. Por esta via, a mulher vai adquirindo o papel que o homem a fez perder. O homem fez perder este papel à mulher. Divaldo diz com muita graça,
Se a maternidade estivesse adstrita aos homens, a humanidade já não existia. Porque os homens não têm a força de resistir às dores da maternidade. E nós, homens, nós é que somos. Nós é que sabemos. Nós somos os esteiros da casa. Não são elas que dizem, somos nós que nos autoproclamamos assim. Não. Esteiros da casa é homem e mulher. São duas forças que se complementam uma à outra. Para nós homens, homem, marido que és, pai te tornaste. Então, a educação, todo este trabalho que a mulher tem que ser por nós salvaguardado e por nós também feito junto dos nossos filhos. E então nós temos em nós um grito de consciência, nós homens. Porque a lei de Deus está na consciência. E nós homens temos que ouvir esse grito de consciência. E ao mesmo tempo temos que agir com o coração. E por isso temos nós homens pensar que primeiro os teus filhos, depois a tua esposa, para eles sempre o melhor, só depois será a tua vez. Esta é a posição que o homem deveria ter. Se o homem quer ter este papel importante, é isto, um papel de proteção, primeiro aos filhos, depois à esposa e agora eu. E não ouvides que lá fora mora o mundo, mas é em casa que mora a família. É isto que nós homens temos que trazer para que o mundo pule e avance como deveria ser. Antoine de Saint-Exupéry escreve, um escritor, ele escreve: ser homem é ser responsável, é sentir que colabora na construção do mundo. Isto é ser homem. Então nós temos que olhar para nós. O homem, como é que nós agimos? Quando à noite nós nos deitamos, deveríamos fazer este exame de consciência. Como é que eu agi com as mulheres que me rodeiam? E se elas tivessem feito o mesmo que eu fiz com elas, como é que eu gostaria? Isto deveria ser uma reflexão que nós homens deveríamos fazer. Para quê? Não é para nos tornarmos inferiores, não. É para nós mantermos o equilíbrio de forças entre dois seres humanos. Educar para o amor semeando amanhã. Nós não podemos esquecer que o lar onde nasce um jovem vai refletir-se no lar que ele um dia mais tarde vai crescer. Este ano fui assistir ao cortejo dos jovens do infantário, onde andam os meus netos. E cada grupo tinha uma mensagem ligada ao planeta, ligada à ecologia. Os meus netos, e lá estou eu a falar deles, pertenciam ao grupo dos jardineiros do planeta. Que maravilha! Então a missão dos jardineiros dos planetas era regar as flores. E sabem quem eram as flores? Eram as meninas. Que imagem tão interessante! Que este ensinamento que no infantário passaram às crianças, eles lá iam com um regador e as meninas à frente como flores. Estes ensinamentos que devem perdurar. E então traziam uns placares, e num placar eu li: porque as flores de amanhã são as sementes de hoje. Se nós queremos amanhã uma terra florida, temos que hoje lançar à terra sementes para que isto aconteça. E nós, homens, somos chamados a esta sementeira. Que lindas que elas são, mesmo sem dentes. A mulher é sonhadora, é sentimento, é o sorriso que cala o choro, é a esperança feita gente. Isto é mulher.
Quantas mulheres, querendo chorar, escondem o seu sorriso para proteger os homens e os filhos com um sorriso? Quantas? Porque a mulher quer o bem-estar para o lar. E não importa se o coração sangra, não importa se está triste, não importa se está doente. Exibe um sorriso para não preocupar o marido, para não preocupar os filhos. A mulher é isto. E nós diremos até que a mulher é o futuro no presente. Está tudo bem, tem calma, segue adiante. É assim que a mulher nos aponta sempre um amanhã mais esperançoso. E nós, mais complicados. E se, tem calma, vai tudo correr bem. Porque ela nos sente esperança. Aliás, a esperança também é feminina. E nós, homens? O homem é o sentimento reprimido com vontade de chorar. Porque nós, homens, não nos damos o direito de chorar. Nós, homens, não podemos chorar. E fomos educados desde a tenra idade que homem não chora. Na minha época, quando era pequenito, se choras, então daqui a pouco eu vou dar mesmo razão para chorar. E lá vinha uma bofetada. Porque o homem não pode chorar. O homem é reprimido. E notem, quando há pouco falamos, a mulher que pega na criança, no seu filho ou na sua filha, que lhe transmite aquela sensibilidade, aquele carinho, porque é de um ser que se trata para que ele cresça nesta sensibilidade para um mundo melhor. Vem mais tarde depois uma ordem patriarcal que pega no homem e diz: não, tu não podes chorar. E o homem não pode chorar. Por que razão não pode o homem chorar? Graças a Deus, eu choro muito. Uma autêntica Maria Madalena, simplesmente ao ouvir um trecho de música que me emociona a alma, choro. A voz embarga-se, sim, não tem problema em chorar. E direi aos homens: é bom chorar. É bom chorar. Porque só chora quem tem força para. Porque é preciso ter força para nós demonstrarmos a nossa fragilidade. E porque nós temos medo de demonstrar a fragilidade, nós escondemos-nos atrás de um sentimento que nos impede de chorar. Porque nós fomos ensinados que o homem tem que ser forte. E esquecendo que ao fazer isto, está-se a fomentar no homem o lado fraco do homem. Não podes mostrar os teus sentimentos. E pensando que, de facto, o homem, para ser completo, tem que saber chorar. Feliz do homem que tem o ombro de uma mulher para chorar. Porque às vezes o homem chora mais facilmente com outro homem do que com a mulher. O homem não pode mostrar fragilidade perante aquele ser que institucionalmente foi tido como um ser frágil. O homem não pode ser. Não sei, desculpem o que eu vou dizer, não sejas mariquinhas. O que é isto? Afinal, nós temos que pensar, afinal não temos todos nós alma, homens e mulheres? E não é na alma que residem os sentimentos, não é no género, é na alma. Então reprimir a alma é não nos permitir viver. E nós, homens, temos que olhar para nós com o mesmo direito de chorar que não temos. Temos que assumir este direito, esta vontade de chorar. Porque nós somos frágeis. Somos frágeis, repito. Eu diria mais, nós homens somos mais frágeis do que as mulheres. Ainda que alguns homens não concordem. Mas quando nós não concordamos com esta ideia, é porque temos medo de nos pôr no mesmo nível da mulher. E então eu tenho que me mostrar acima. Não me posso mostrar frágil. Todos temos sentimentos. E então é preciso deixar os rapazes chorar.
que eles também têm sentimentos. Quando preparava este trabalho, foi difícil encontrar uma imagem de um rapaz a chorar, de meninas a chorar. São milhentas. De homens ou de rapazes a chorar, encontrei muito poucas. Tive muito pouca escolha. E os homens não têm sentimentos? Claro que sim, têm. Então, nós não podemos castrar os sentimentos de brincadeiras. E então nós temos que dizer, nós dizemos aos homens, às crianças, tu não podes ter essas brincadeiras que se é de menina. Notem a questão. Enquanto os meninos são pequeninos, não podem brincar às casinhas. Contudo, quando forem crescidos, são chefes de cozinha. E ninguém os recrimina. Quando são pequeninos, não podem brincar com bonecas. Mas quando são grandes, são pediatras. O que é que nós andamos a fazer? E é nestas atitudes, às vezes impensáveis, que nós estamos a cortar o lado sentimental do homem, a proibir dele ser sensível, e depois o que é que nós queremos? Que o mundo seja melhor. Não pode ser. Nós temos que olhar para nós, homens, que olhamos para a mulher. Todos nós temos sentimentos, todos nós temos fraquezas. E as mulheres são tão fortes. E chegamos a casa, ai, hoje meu dia, uma dor de cabeça. E a mulher está a cair. E tu, está tudo bem. A mulher não tem coragem de dizer. Isto é tão comum isto acontecer. Tão comum. A mulher, que pela sua condição orgânica, tem alturas periódicas que passam muito mal. Muito mal, todos nós adultos sabemos disto. Mas levam a sua vida para a frente. Graças a Deus que não somos homens, senão o mundo parava. Então, a mulher, mesmo esposa, continua mãe. Isto é um fato. Nós deixamos a nossa mãe quando casamos e nós não aceitamos ver na nossa esposa a continuidade da nossa mãe. É ela que habitualmente põe os nossos medicamentos. Não te esqueças, tens que tomar. Não comas isso que faz mal. Não fazes isto, não fazes aquilo. E nós dizemos, que mulher tão chata, desculpem a expressão. Mas é postura de mãe. Então, nós dizemos que o cuidado chama-se mulher. Mas, felizmente, há honrosas exceções. Felizmente, há homens que tratam igualmente das mulheres, com todo o enlevo, com todo o carinho. Mas não é tão frequente assim. Não é tão frequente assim. E se não vejamos os lares de idosos. Habitualmente, quem trabalha mais, quem está mais presente é sempre a mulher. Seria interessante nós pensarmos sobre isto. Seria muito, mas mesmo muito interessante. Afinal, ver que mulher e homem tem que haver entre estes dois seres que Deus criou um equilíbrio de forças tal para que ambos sejam felizes. Quando o homem não vê a mulher neste equilíbrio, certamente não é feliz totalmente. Tem aparências de. Então compete-nos a nós homens trabalharmos neste sentido. E às mulheres compete nós pedirmos que nos ajudem. E fica aqui o nosso pedido a vós, mulheres. Ajudem-nos a crescer. Ajudem-nos a resgatar em nós os sentimentos que estão perdidos há muito tempo e que nós não queremos demonstrar. E por fim dizemos obrigado às mulheres. E Chico Xavier diz, a mulher é por excelência o coração do lar. Tantos e tão sagrados são os seus deveres de educadora,
que deve tomar o seu marido e companheiro para orientar-lhe os sentimentos. Porque o marido é o seu primeiro aluno. Mulheres, muito obrigado pela vossa tarefa, por aquilo que fazem pela humanidade, por aquilo que fazem por todos nós no vosso silêncio, e que nós possamos merecer tudo aquilo que vocês têm feito por nós. Que nós saibamos merecer, que nós saibamos passar estas ideias aos nossos filhos, para que os nossos filhos cresçam com este sentimento. Porque na fragilidade da mulher reside a força que o homem ainda não alcançou. Mas é nessa comunhão em que ambos crescem lado a lado que se constrói um mundo melhor. Mulheres, precisamos de vós. O mundo precisa de vós. Vamos nos dar as mãos. E se porventura quisermos, e se tivermos ao nosso lado a nossa esposa, agora neste momento de oração final, vamos trocar as mãos, como nós fizemos lá atrás, quando começamos a namorar. Porque nós, quando começamos a namorar, era tão engraçado. Ainda ontem vi, num centro comercial, até chamei a atenção da minha esposa, 2 miudinhos, teriam 13 anos, então envergonhados, mas ao mesmo tempo muito engraçados, de mãos dadas. E eu olhei para eles, chamei a atenção à minha esposa para ver, e lembrei-me desta ideia, para trazer para nós hoje. Mas se nós não temos o nosso marido, o nosso companheiro aqui, porque teve que ficar em casa, ou porque já não está na casa do Pai, façamos-lo mentalmente. Aceita a minha mão e vamos então fazer a oração final. E de mãos dadas, no equilíbrio perfeito de forças, de vontades, de bem-querer, nos propomos, Senhor, caminhar a estrada da vida, ajudando-nos mutuamente, para que assim possamos também ensinar os nossos filhos, os nossos netos, todos aqueles que virão depois de nós, para que não haja mais necessidade de datas comemorativas para chamar a atenção de alguém que sofre. Que esta doutrina, que nos alimenta a alma, que nos traz informações à consciência, seja a doutrina que nos alerta para o caminho, para repor o passado delituoso em que vivemos, mas que possamos agora entrar nesse paraíso que Deus criou, onde todos nós somos realmente iguais, porque Deus nos criou homem e mulher. Que a paz de Jesus esteja connosco, nos nossos corações, nas nossas relações interpessoais. Obrigado à vida. Obrigado, meu Deus, por tudo quanto